Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre os estados físicos da água e o ciclo da água. Então, vamos lá. Os estados físicos da água. Quais são? Sólido, líquido e gasoso. Tá? Então, a água ela pode ser encontrada em diferentes estágios do nosso planeta. Sólido, líquido e gasoso. Então, o sólido é encontrado no granizo, nas neves, nas geleiras e nos icebergs, tá? O estado sólido. O gelo também, que a gente coloca lá na geladeira, a água está no estado sólido. Líquido é a água que está presente nos oceanos, nos mares, nos rios, nos lagos. E gasoso a água em forma de vapor, ela não é visível, mas ela está presente em grande quantidade no ar que respiramos, tá? Então, a gente pode ver aqui, olha aqui, quando a gente põe alguma coisa para ferver, aquela fumacinha que sai é a água em forma de vapor, tá? Então, ali é o vapor de água, a água ali está no seu estado gasoso. E as nuvens também, elas são constituídas desse vapor de água, que vão se unindo, se unindo, se unindo, até que esse vapor passa para o estado líquido em forma de chuva, tá? E cai, se precipita. Então, o que esses estados, eles o tempo todo na natureza, a água ela vai mudar constantemente de estado. Vai mudando constantemente de um estado para o outro. Por exemplo, isso tem a ver com as mudanças de temperatura. Se eu diminuo a temperatura, eu vou estar aqui, a água ela vai estar passando do estado líquido para o sólido. Quando eu boto lá na geladeira, a água lá no congelador, a temperatura é maior ou menor? Menor, né? Então, quando eu faço isso, a água ela sai do estado líquido e passa para o estado sólido. Nós chamamos esse processo em que a água passa do estado líquido para o estado sólido de solidificação. Agora, se eu pegar esse gelo que está lá na geladeira e colocar ele fora da geladeira, esquecer ele lá na mesa, ele vai sair a mesa, a temperatura é maior ou menor do que na geladeira? A temperatura ela é maior. Ou seja, como aumenta a temperatura, essa água que está no estado sólido, ela vai passar para o estado líquido. Quando a água sai do estado sólido, ou seja, ela é gelo, e passa para o estado líquido, nós chamamos isso de fusão. Aí, nos dias muito quentes, está muito quente, a gente deixa lá um copinho com água, uma vasilhinha com água lá, nesses dias agora, esses dias que está bem quente, né? Aumentou a temperatura, início de primavera, né? Essa fase aqui a gente já começa a sentir, ó, aumentando a temperatura. E aí, o que é que acontece? Essa água que está lá, líquida, ela começa a, ó, sumir. Com o tempo, aquela água, ela some. Porque aquela água que estava ali, líquida, ela passa para o estado gasoso. Esse processo que a água sai do estado líquido para o estado gasoso, eu chamo de vaporização. Tá? A água sai do estado líquido para o estado gasoso, eu chamo de vaporização. Quando a água... então aqui é o quê? Aumentou a temperatura, certo? Está bem quente mesmo. Quer ver um exemplo disso? Se eu pegar a água e botar ela lá no fogão, né? Ligo o fogo e ponho a água. Ali no fogão a temperatura está baixa ou alta? Lá no fogo. Está alta, né? Então, aquela água ali, ela vai começar a secar. E aquela água vai para onde que está secando? Ela vai virando vapor de água. E vai subindo, tá? Então, essa água que está ali líquida, ela começa a passar para o estado gasoso. A gente chama isso de vaporização, tá? E
Quando ela chega lá nas nuvens, lá em cima, né? Que ela evapora, ela vai subindo, tá? O vapor de água ele vai subindo. Quando ele está lá em cima, aí a temperatura diminui. Quando diminui, eu diminuí a temperatura, o que é que acontece? Esse vapor de água, ele fica líquido. E se eu diminuir muito a temperatura, se for um lugar muito frio, esse vapor de água ali que ficou líquido, ele ainda pode virar sólido, tá? É quando acontece granizo, tá? Tá? Então é isso. Ou quando eu saio do gasoso para o líquido, eu chamo de condensação, tá? Então vamos ver aqui. A água está no estado sólido, aumentou a temperatura, ela passou para o estado líquido, quando aumenta a temperatura, eu chamo isso de fusão. Mas se eu pegar essa água e botar na geladeira, diminuir a temperatura, ela vai se solidificar. Eu chamo isso de solidificação. Se eu pegar essa água aqui e botar um fogo aqui, ela vai começar a evaporar e eu vou chamar isso de vaporização. Quando ela evapora, ela começa a subir em direção às nuvens. Chega lá nas nuvens, a temperatura é muito baixa. Aí ela virou vapor, ela começa a virar líquida de novo. Eu chamo isso de condensação ou liquefação. Existe outra situação em que nós temos a água no estado sólido e ela passa um elemento, né, no estado sólido e ela passa diretamente para o estado de vapor. E esse processo se chama sublimação. Tá? Isso acontece com uma coisa bem simples para a gente ver essa mudança de estado físico, mas não em si da água, mas de outra substância, é a naftalina. Ela tá sólida, sabe a naftalina, aquele negócio que tem um cheiro bem forte, que bota para expulsar barata, essas coisas, ela sai, ela é uma bolinha e com o tempo ela some, porque ela passa do estado, ela não fica líquida, ela passa do estado sólido direto para o estado de vapor. Esse processo de passagem do sólido para o vapor, eu chamo de sublimação. Então, o ciclo da água, ele envolve esses processos, tá? Primeiro, a evaporação, que é um tipo de vaporização. Então deixa eu só explicar antes da gente vir aqui. A vaporização, existe 3 tipos de vaporização. E isso vai depender muito da temperatura. Por exemplo, quando eu ponho uma roupa para secar no varal, ela vai secar ali com a temperatura ambiente do sol, aumentou a temperatura, aquela água que está ali na roupa, ela vai começar a evaporar. Mas é uma temperatura mais branda. Aí esse processo eu chamo de evaporação, tá? Que é ali com a temperatura ambiente mesmo, aumentou com a própria exposição à luz do sol. Mas existe outro processo, que se eu pegar a água e botar ela no fogo, ela vai evaporar, ela vai vaporizar muito mais rápido. Aí eu já chamo isso de ebulição. Eu aumentei, a temperatura é muito maior do que quando a roupa está lá no varal, né? A temperatura do fogo é muito maior. Então, eu chamo isso de ebulição, ou ebulição, quando a temperatura é maior. Só que existe ainda outra forma. Não sei se vocês já viram, mas se tiver uma chapa quente, uma panela no fogo, bem quente, e aí sua mão está molhada e cai uma gotinha de água lá na panela. E faz aquele barulhinho assim. Tss. Ali, gente, é calefação. A temperatura está tão alta, está maior do que a temperatura de ebulição, que a água imediatamente, a panela está com a temperatura tão alta que automaticamente a água passa do estado líquido para o vapor.
Ou seja, a evaporação é na temperatura ambiente, é uma temperatura mais branda. A ebulição, a temperatura é maior do que a evaporação. E a calefação, que é aquele que faz tss, aquele chiadinho, tá? Quando a água cai e automaticamente ela vira vapor, tá? É ainda maior a temperatura do que a temperatura de ebulição. Aqui no ciclo da água, quando a gente vai ver, a gente vai ver mais aqui o processo de evaporação, que é a temperatura ambiente, tá? Então, devido ao calor proveniente do Sol, a água evapora dos rios, lagos, oceanos, solos, seres vivos e vai para a atmosfera. Então, quando ela evapora, ela sobe, tá? Ela fica mais leve, menos densa. Então, ela sobe, tá bom? Então, quando está quente aqui, aí a água ela vai subindo. Aqui tem falando seres vivos. Como é que essa água ela vai sair aqui dos seres vivos? Por meio da transpiração. Quando está muito quente, o que é que acontece? A gente começa a suar, a transpirar. E essa água, ela vai também para a atmosfera, tá? Então, as plantas também transpiram. Então, as plantas captam a água do solo continuamente. E parte da água é absorvida por elas, volta para o ambiente pela transpiração. As plantas também transpiram, assim como nós. Quando está muito quente, elas perdem água para o meio ambiente. Ou seja, os animais eles suam, né? A gente chama de suor, a gente transpira, a gente perde água para o meio, como uma forma de refrescar mesmo. Então, ou seja, tudo isso aqui é evaporação. Rios, a água do rio aumentou a temperatura, muito quente, evapora. Então, tudo vai evaporando. Aí, chega aqui nas nuvens, aqui a temperatura já é menor. Aí, esse vapor de água começa a virar líquido, tá? Então, quando ele vira líquido, nas camadas mais frias da atmosfera, a água se condensa, ou seja, ela sai aqui do estado de vapor, está muito quente, sol aqui no rio, aqui o tempo todo. Então, a água evaporou, tá? A água dos animais, a água das árvores, das plantas, tudo evaporando. Quando chega aqui em cima, na atmosfera, a camada é mais fria. Então, essa água aqui, que era vapor, aqui ela começa, né, porque diminuiu a temperatura, ela começa a passar para o estado líquido. E aí ela vai aqui se unindo, se juntando, né? Então, a água nas nuvens, quando ela vai ali, né, se condensando, aí ela cai em direção à superfície na forma de chuva, ou seja, quando está muito densa ali aquela nuvem, que a gente olha assim para o céu, chega a estar carregado, né? Chega a ficar escuro o céu quando está próximo de chover, ou seja, as nuvens estão bem carregadas, cheias dessa água aí que evaporou e que se condensou. Então, ela vai, cair em forma de chuva. Então, cai em forma de chuva. Na forma de chuva, neve ou granizo, dependendo das condições climáticas. Como é que vai cair neve ou granizo? Se for um lugar que, aí, por exemplo, evaporou, mas for um lugar muito alto, a temperatura muito baixa, ela fica aqui no estado líquido, mas ela pode, inclusive, ali mesmo, porque a temperatura está muito baixa, ela se solidifica. E aí vai cair em forma de granizo, tá? Então, é assim que acontece. Então, nos locais onde as temperaturas aqui são média anual é muito baixa, a água se solidifica, originando as geleiras que, ao se derreterem, formam os canais onde a água escoa até os lagos e rios. Olha, aqui nisso aqui, fala de dois processos. Nos locais onde a temperatura é muito baixa. Então, choveu, a água caiu, tá? Aquela água ali, a temperatura é muito baixa ali naquele lugar. Aquela água que está ali, ela, como a temperatura é baixa, ela fica no estado sólido. Ou seja, líquido para sólido, a gente chama aqui de quê? De solidificação. Mas aí, depois de um tempo, aumenta a temperatura para verãozinho,
Então, aqui o que é que vai acontecer? Essa água ali que está na geleira, ela começa a derreter. A gente chama isso de fusão. Essa água que derrete, ela escoa, vai para os rios, vai se infiltrar e tudo mais, tá? Então, esse é o ciclo da água. A água evapora porque aumentou a temperatura, chega lá nas nuvens, diminui a temperatura, ela cai em forma de chuva, granizo ou neve, ou seja, ela se condensa, cai em forma de chuva, granizo ou neve. Se ela vira, se no caso tiver muito baixa e for neve ou granizo, é porque ocorreu também um processo, além da condensação, a solidificação, tá? Então, ela condensa, depois cai de novo, aí aumenta a temperatura, evapora, por isso que a gente chama de ciclo da água. Aumenta a temperatura, a água vira vapor, chega lá nas nuvens, a temperatura muito baixa, a água se condensa, vira líquida, cai, depois de novo, tá? Então, esse é o ciclo da água. Até a próxima aula e bons estudos!